Olá, boa tarde. Você está conectado na plataforma de podcasting do Grupo Meon de Comunicação, Meon Podcast. E o nosso programa de hoje, Meon Entrevista, tem a honra de receber uma das grandes damas da cultura na região metropolitana do Vale do Paraíba Paulista, no estado de São Paulo e no Brasil. Eu recebo aqui com muita honra Daniela Magalhães, Itacarambi Penelope, olha, nome de princesa, a minha querida colega na Academia Josense de Letras, escritora, poeta, atriz, ativista, uma mulher empoderada que, por meio das letras, tem semeado novos futuros na vida de muitas e muitas crianças, jovens e adultos, né? Daniela, é um prazer recebê-la no nosso Meon Entrevista de hoje. Oi, Fabrício. Boa tarde a todos os ouvintes do Meon. É uma alegria estar aqui. Agradeço muito o convite, poder falar um pouco sobre poesia, sobre arte, sobre a cena cultural da nossa região é muito importante. Muito obrigada. E você tem avançado de forma significativa no mercado editorial, né? Eu lembro da Daniela, eu tive a honra de ver a Daniela literalmente florescer, porque eu acompanho o trabalho não só da Daniela como atriz, mas da Daniela como escritora e como poeta há quase 20 anos. E não estou aqui entregando a idade, até porque ela é muito jovem. Ai, Mas faz parte. eu tenho visto no mercado editorial a Daniela se destacando. E o objetivo do programa de hoje não é apresentar a Daniela, mas é promover um reencontro com a Daniela, porque a agenda nos tem separado de forma bastante efetiva, e também falar sobre o lançamento do Luar Azul pela Notebooks, que é um livro interessantíssimo, metafórico, que traz uma personagem, a Luara, e é um livro bilíngue, e foi publicado recentemente, e a Daniela tem levado não só esse trabalho, mas os seus outros trabalhos nesse universo e nesse mergulho poético para as escolas públicas, privadas, para as organizações sociais, para o mundo corporativo. Ela também faz palestra em empresas, ou seja, falar das diversas Danielas que habitam a Daniela, mãe da Clarice, companheira do Washington. Um grande abraço para o Washington. O Tom Freitas, que preside a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos. Mas, Daniela, começando falando de poesia, né? Como é que você se encontrou na literatura? A poesia assaltou seu coração de primeira? A poesia, ela assaltou sim meu coração de primeira, mas eu tive um tempo para entender o que eu estava fazendo, né? Entender que aquilo era poesia. Eu comecei muito cedo a escrever. Eu acho que por volta dos 6, 7 anos, eu já estava envolta aos livros. Minha mãe é uma professora de língua portuguesa. Então, quando eu iniciei a escrita, que na época era com 7 anos, eu já ganhei meu primeiro diário. E, claro, eram rabiscos ali, algumas ideias. E aos poucos, lá pelos 9, 10, 11 anos, a gente entrando na puberdade ali, eu percebi que meus escritos passaram a ficar diferente de um simples diário, né? E aí, lendo um pouco assim os livros de poesia da minha mãe, eu percebi que esse diário começou a se tornar poesia. Claro que ainda não tinha pretensão de ser poeta e nem escritora, mas ali começou a surgir alguma coisa diferente. E, sem perceber, todos os dias eu escrevia, desde sempre, né? Sempre tive o hábito de escrever. Mesmo não conhecendo o gênero textual, poesia, você já escrevia poesia? Então, a partir dos 7 anos, alguma coisa ali deu a necessidade de ter diários, escrevia muitas cartas, convites, quando ia ter festa, gostava de fazer os convites. Sempre gostei de escrever, naturalmente, assim, era uma coisa minha, né? Assim, possivelmente, por exemplo, em casa mesmo, minha mãe, por ser professora de língua portuguesa, como eu falei, tinha livro na casa inteira, tinha livro no banheiro, na sala, na cozinha, e a gente podia ter acesso a esse livro, a brincar com os livros e abrir, manusear. O livro nunca foi uma entidade, assim, na minha Eu acho casa, fantástico essa percepção proibida, nada do disso. livro como um objeto para interação, Para né? interagir. E a gente interagia mesmo. Uma hora o livro era uma cabana, daqui a pouco o livro a gente estava lendo para dormir. E claro que a gente tinha consciência, minha mãe explicava, olha, para manusear, toma cuidado para não estragar. Mas nunca nenhum livro foi proibido na minha casa. Era tudo acessível.
E, com certeza, essa interação com o livro, tanto físico quanto na hora de dormir, minha mãe lendo para a gente, esse contato com a literatura, isso foi desenvolvendo em mim um desejo de contar a minha própria história, sabe? De terminar a história, de modificar as histórias, de colocar mais personagens nas histórias. De interagir literalmente. De interagir. Eu falava, nossa, mas e se tivesse uma outra personagem e ela fosse por esse caminho e essa história mudasse toda? E eu tinha esse hábito de, na hora que era para dormir, a minha cabeça começava... Minha mãe lia o livro para a gente dormir, apagava a luz e ali para mim começava a história. Né? Minha mãe fechava o livro e para mim começava uma outra história. Eu queria ficar brincando com essas possibilidades. Você já tinha essa percepção muito nova? Eu não sei, eu acho que não era nada perceptível. Depois, provavelmente, assim, quando eu vou às escolas falar sobre o meu trabalho, falar sobre poesia, literatura para as crianças, que é uma coisa que eu gosto muito de levar, esse encantamento pela literatura, sabe? Como fazer, como mostrar para eles que qualquer pessoa pode gostar de ler, desde que encontre o assunto que gosta e se envolva com o livro. E aí, quando eu vou levar, quando eu estou falando com eles, para eles, essa troca vai me fazendo lembrar e muita coisa vem à tona. E eu vou lembrando dessas recordações de infância. Olha, é praticamente o desmergulho que você soprou, né? Porque a Daniela, ela teve um blog muito lido na época, o jornal Vale. Não sei se era Vale Paraibano ou se já tinha feito a mudança para o Vale. E ela tinha um blog chamado Desmergulho, né? Que brincava com essa palavra da imersão, né? E ela se desmergulhava dela mesma, né? E passava a sentir o coletivo. Ela deixava de ser apenas uma mulher e passava a ser o mundo, que é uma percepção filosófica e até metafórica muito interessante. E que o livro faz isso, né? Ao você relatar aqui para nós que você começava novas histórias a partir de uma história conhecida, é um caminho para conhecer a sua própria história. Sim, né? Muito importante. E esse remember, né? E essas lembranças também trazem novas histórias, né? Então, a Daniela, ela brinca muito com as palavras, na sua concepção, na sua forma de escrever, e ela quebra um pouco, assim, analisando a parte literária da Daniela, ela quebra o ritual das palavras. Né? As palavras passam a ser seres brincantes na obra da Daniela. E você que está nos assistindo agora vê que isso tem a ver com a forma com que ela foi apresentada ao livro. E é o que eu sempre defendo, viu, Daniela? Eu acho que o hábito de leitura ele tem que ser anterior à própria alfabetização. Sim, né? Concordo. Muito antes da gente aprender a ler, a gente já lê o mundo né, com esse olhar, essa lente da criança que depois a gente traz ou não para a fase adulta. E a literatura faz isso, né? Ela nos faz enxergarmos muito além do que nós estamos vendo. Fantástico. Né? Você é amigo das letras, sabe como né? Eu amo as palavras, assim como você. Né? E Daniela, e da poesia para a literatura infantil? Como é que foi essa transição? Você fala, eu comecei escrevendo para adulto, né? Eu sempre tive poesia, porque o meu lado poeta, ele surgiu mais fortemente durante a faculdade, porque eu fiz artes cênicas. E aí o pessoal começava, nossa, tem que adaptar esse livro para uma peça, quem que vai fazer? A Penelope faz. Tem que adaptar essa poesia do Pessoa, vamos montar, quem que vai fazer? Eu. Aí eu comecei a pegar, eu gostava, né? E como eu comecei a fazer, eu fiz uma vez, fiz duas, aí quando eu fui ver o que estava fazendo. E no teatro, a gente tem uma coisa que a gente chama a carta da Stanislavski, né? A carta da personagem, para a gente fortalecer a personagem no palco, para ela ficar mais viva e tudo mais. E aí essas cartas começaram a ser poesia. Como tudo, né, que eu fazia, acabava virando poesia. Então, o livro Desmergulho, quando você vai ver, ele vai desmergulhando várias personagens, várias possibilidades, sempre me colocando no lugar do outro, como eu seria se eu fosse tal personagem, como eu agiria se eu fosse tal pessoa. Eu acho que, ali, além de já estar trabalhando uma empatia com essas personagens, a poesia fluía de uma forma que ficava mais natural do que se eu escrevesse uma carta, né? Eu ficava, poxa, como eu vou escrever uma carta sendo a pessoa? E aí, quando eu ia ver, o negócio estava fluindo já em formato de poesia.
E ali eu senti que eu passei a ter necessidade de escrever mais poesia todos os dias. Voltando um pouco no tempo, assim, eu fiz intercâmbio cultural. Eu fui, inclusive, para uma reserva indígena chamada Topnish, no estado de... Lá é no estado de Washington, mas no Vale de Yakima. Fiquei em Wapatonzila, em Topnish, algumas aldeias ali, né? Tive a oportunidade de conviver um pouco com os povos originários, que naquela época, há mais de 20 anos atrás, passavam muito próximo do que o processo que os nossos povos originários agora estão passando, né? Com esse conflito de identidade e tudo mais, essa guerra, essa luta pelo direito à terra, enfim. E ali eu tive um professor de literatura, naquele caos criativo que era aquela mistura cultural de mexicano com povos originários, com americano, o meu lado brasileiro. Eu comecei a entender o que era ser brasileira quando eu saí, né, essa origem da raiz e tudo mais. E aí esse professor de literatura, a importância de um professor também, tirava a gente muito da sala de aula e levava a gente para o campo. Para o campo, assim, na frente tinha uma área, um gramado grande, onde o pessoal fazia o soccer, fazia o futebol americano e fazia vários esportes, né, fora, outdoor, que eles falam. E ali a gente ficava observando o dente de leão, a árvore, o muro da escola, qualquer coisa que passasse na frente ou que estivesse por ali. E ele falava, olha, não é para você descrever, é para você colocar o que você sente em relação a isso. É para você pensar no que qual é a existência de um dente de leão, por que esse muro está aqui? E começar a questionar, e se a gente tirar o muro, o que a gente vai ver do outro lado? E e o professor não deixava a gente escrever nada, era só para ficar pensando e refletindo, observando. Quando voltava para a sala de aula, a aula tinha acabado, tinha que ir para casa escrever. Então, o objetivo da aula era você chegar em casa e escrever. Então, escrever todos os dias. Essa era a tarefa que valia nota, não tinha prova. A prova era todos os dias você escrever. Então, ali, esse hábito já voltou em mim, só que ainda estava como uma pessoa observadora. Surgiam contos, às vezes crônicas, às vezes relatos. E aí, depois, lá na frente, com o teatro, voltou esse lado da poesia. Por causa dessa carta de Stanislavski, essa necessidade de escrever em poesia, como eu me colocava no lugar do outro, né, essa questão da empatia em mim, aí foi se transformando, aí ficou bem forte, comecei a escrever. Para a criança veio depois futuramente, eu comecei a fazer muito teatro para criança, e aí na construção dessas personagens para a dramaturgia, para fortalecer, comecei a desenvolver essa técnica de escrever para criança, porque a forma de observar o mundo da criança é diferente, e acho que ela tem muito mais uma saboroso. percepção mais múltula, porque tem a questão da descoberta. E né? é sinestésico, e não tem que fazer sentido, você tem que sentir. Não, tem que fazer sentir, lúdico, né? A questão toda da imaginação. Isso. Né? A criança, não que nós, eu costumo dizer que eu vivo sonhando e para mim as palavras também sonham. Né? Eu até declamei na última reunião da academia, para mim muito bem, o sonho de toda palavra é ser poesia para alguém. Mas na infância, a imaginação ela está ali pungente, né, efervescente. Então, poder criar mecanismos de acesso ao conhecimento por meio do livro para a criança é uma dádiva, né? É uma dádiva. Eu acho que eu também tenho me dedicado à literatura infantil e eu sinto, óbvio que a literatura adulta, o romance, a poesia, ela tem uma carga afetiva e uma construção cotidiana muito impactante, né? A gente, quando escreve um livro, a gente nunca sabe os corações que serão acolhidos pelo que nós escrevemos, né? Porque tudo está aqui dentro, né, Daniela? A gente não precisa procurar nada, está tudo aqui. O que a gente faz é externalizar o que a gente tem de melhor. Sim. E para o universo lúdico infantil, a possibilidade de ser portador de uma construção imaginária para a criança é muito especial, né? Sim, quando eu escrevi a primeira poesia para criança, né, no livro Tempo de Vento, e agora para o Lar Azul, tinha muito esse desafio. Como
como a criança vai receber o que eu estou falando? Porque eu entendo que a gente não pode subestimar, porque as crianças, esses dias mesmo, uma mãe relatou para mim que, numa parte aqui do livro Luar Azul, fala que ela começa a crescer, né? Até fica cheia, porque o livro Luar Azul é uma metáfora da lua que passa pelas suas fases, e aí, em um determinado momento, ela eclipsa. Ela eclipsa com tanto sentimento dentro dela, tantas dúvidas e tantos questionamentos, né? E depois ela sai desse eclipse, mas ela continua pensando se ela queria continuar a girar, se ela queria continuar a ser lua, se ela queria continuar no espaço, e ela decide que vai minguar e mingua. E ela mingua. E aí uma pessoa que comprou o livro, né, uma mãe mandou um relato de uma criança que falou assim: poxa, mamãe, mas o que significa crescer de verdade? O que é crescer? Eu vou crescer, mas o que é crescer? Então, assim, quando eu li aquele relato, me deu até um negócio, dá vontade até de chorar mesmo, porque você fala, poxa, a gente joga as coisas no livro, a gente não sabe como é que vai receber. Às vezes vai na metáfora, vai na imagem, às vezes vai tão profundo que a gente não faz ideia do quão fundo uma criança pode chegar. É verdade. A criança mergulha muito mais que a gente. Eu não conheço o livro, mas você relatando aqui essa condição, né, da reflexão da Lua, né? Eu acredito que esse eclipse seja o tempo do vazio, né, da reflexão dela de tudo que ela viveu. E aí ela, de uma certa forma, apaga interiormente, né? Ela eclipsa nesse sentido. E ao invés dela florescer, ela mingua. Então, ela busca o seu novo crescimento, né? Então, e aí às vezes a gente vai falar, será que é adolescência? Ou será que é um momento da criança com ela mesma? Pode ser tanta coisa, e pode ser simplesmente a lua em suas fases. E tem isso cada também, pessoa né, recebe de um da jeito. descoberta do crescer, né? Porque a criança, na sua concepção originária até da própria palavra, né, ela passa por várias fases, né? Ela nasce, ela é um bebê, ela aprende, ela tem todo o cuidado, ou deveria ter, né? Porque é fundamental que a criança tenha todo o cuidado dos pais, dos familiares, e aí depois ela vai se desenvolvendo, e aí ela chega numa fase que ela não é nem adulto nem criança. É a fase complexa, porque você é grande para alguma coisa e pequeno para outra. A criança entra num conflito e a gente acha que é isso aí, vamos lá, está na hora de se arrumar, vamos embora. Porque o mundo continua girando e a criança naquele turbilhão, né? E aí ela passa dessa fase, que ela não é criança nem adulto, e ela entra na casa, né? Eu acho até essa expressão, me passaram, eu achei muito linda, uma pessoa muito querida, em verdade uma das grandes paixões da minha vida, falou, eu estou entrando na casa dos 20 anos. Né? E aí começa a se fortalecer e forjar quem vai ser durante muito tempo. Né? Isso é muito especial. Então, ter esse cuidado e apresentar a leitura nesse momento, eu acho fantástico, fundamental. Eu acho que o papel do escritor, eu tenho certeza absoluta, num país que, infelizmente, estimula o culto aos incultos e não se estimula a literatura, é um país que eu não vou nem dizer sem memória e sem futuro, mas é um país inconsequente, é um país que não reverbera o sentimento pátrio fundamental, que é nós nos conhecermos para podermos coexistir. E o seu trabalho, eu tô ávido para ler, e tem uma condição que o trabalho é bilíngue, né? Por que você optou por fazer o trabalho bilíngue? O trabalho é bilíngue principalmente por causa da pandemia, essa questão da internet. A pandemia eu acho que teve um lado positivo, não bom, né? Porque uma pandemia não tem um lado bom, mas esse lado positivo, eu acredito que uniu muito a gente. Eu passei a ter mais contato com muita gente de outros países, muitos leitores. Então, quando eu fui fazer o livro, eu pensei, poxa, já tenho que fazer ele em inglês. E depois, por que não? Chinês, né? Em mandarim, fazer em francês, espanhol, mas tinha que começar. Eu falei, vamos partir da língua universal que a gente sabe que é mais simples, que é o inglês. E o que eu gosto muito do livro Luar Azul é porque ela coloca uma criança como protagonista, uma criança com uma voz ativa. Tudo bem que ela passa por vários conflitos, mas é uma criança que brinca em buraco negro, buraco de minhoca, supernova.
ela se passa, o cenário é todo no espaço, né? Então a gente já apresenta um pouco dessa curiosidade em relação ao universo, sabe? Em expansão mesmo. A Luara é uma personagem que é alegre, ela brinca com o universo das possibilidades, do lúdico. E depois ela mexe com as águas do planeta, porque a Lua a gente sabe que influencia, é a Claro, Lua, né? Mais próxima, mais distante. Então, tudo isso. E ela fala da brincadeira, né? Que ela mexe com o humor dos animais, do ser humano, que mexe com as águas, que mexe com todo o planeta. Né? Se a gente for estudar profundamente, a gente vai ver como a Lua influencia. Sim. A questão da gravidade e tudo mais influencia. Então, vai fazendo essa brincadeira. Até que ela entra nesse momento que ela passa a crescer. E aí ela fica muito nesse universo filosófico dela com ela mesma. E aí a Mãe Terra, né? Ela vem aí para puxar toda uma dança cósmica com o Sol para trazer uma vitalidade aí, essa nova Luara que vai surgir depois desse momento do crescimento dela, né? Eu vi que tem algumas borboletas ilustradas também no início do livro. Esse é o Rei Sol. É uma mariposa. É uma mariposa. É uma mariposa. Parafraseando Clarice, né? Borboletas são pétalas que voam. Né? Eu acho a simbologia da borboleta aqui, no que tange a toda. Olha aí. Então, porque não deixa de ser um casulo, né? Esse passar do tempo da Lua. Né? Essa reflexão, essa imersão, para depois esse desmergulho, né? Que é essa palavra que você tanto gosta. Olha, gente, é uma edição muito bem elaborada. Eu lembrar que a ilustração é da Camila Morita. Belíssimas ilustrações, por sinal. Eu estou vendo aqui, olha, muito bem elaborado. Foi editado pela Netbooks, né? Tem um apoio do PROAC, que eu digo o seguinte, as pessoas tentaram o tempo todo, nesse tempo que a gente está vivendo, demonizar o apoio cultural. O apoio cultural é fundamental para que os Brasis diferentes que habitam o Brasil mostrem as suas faces. E por meio dessas faces, a gente construa a questão da civilidade, né? E isso é importante. Então, um projeto apoiado ele tem que ser aplaudido, porque o projeto cultural, além do ganho cultural, da expansão do conhecimento, ele gera emprego, ele gera renda, ele gera divisas importantes para a economia do país. E é uma economia que se equipara com o social, porque ao mesmo tempo em que a gente vê um trabalho desse apoiado pelo PROAC, um trabalho ilustrado, um trabalho impresso, que leva o setor gráfico ao trabalho, que leva o artista, que leva o distribuidor, né? Porque esse livro está sendo encontrado nas livrarias, que mexe com a questão de eventos. Então, é uma cadeia produtiva importantíssima e que merece ser valorizada. Então, eu digo PROAC, aqui em São José dos Campos a gente tem a Lei de Incentivos Fiscais, tem o Fundo Municipal, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, Fundo Municipal, inclusive a LIFE está com inscrições abertas. Você que tem um trabalho literário, ou um trabalho em dramaturgia que quer levar para o palco, ou um trabalho musical que quer fazer a difusão, a disseminação da sua arte dentro da sua comunidade, procure o edital no site da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e é importante a gente defender sempre as leis de incentivo fiscal para projetos culturais. E Dani, e falando um pouquinho sobre o seu trabalho como atriz, né? Você já trabalhou na televisão, no cinema, no teatro amador, teatro profissional. Como é que foi essa descoberta da Daniela como atriz? Veio também da infância? Provavelmente tenha vindo da infância, porque eu sempre gostei muito de dançar, de dirigir. Até hoje eu tenho CDs de orquestras sinfônicas que minha mãe tem, e atrás está tudo escrito assim: música para comédia, música para entrada de personagem, música. Então, assim, eu já ouvi essas músicas eruditas e já imaginava em que situação ela se encaixava para uma possível direção. E claro que também sem pretensão, são coisas que estão lá escritas. Minha mãe esses dias se lembrou: Dani, achei os CDzinhos que você escrevia atrás, em canetinha e tal. E eu acho que a importância do brincar, né? Eu já brincava disso. Brincava de atuar. Brincava de atuar, brincava de cantar, brincava de dançar. Eu tive uma infância muito lúdica. Isso foi muito bom, porque eu tive desde a oportunidade de ter contato com
com discos, né, música, porque meu pai sempre teve ótica, sempre mexeu com CD, DVD, videogame, essas coisas. Então, eu sempre tive muito acesso, desde a tecnologia, a música, até esse lado dos livros. Então, foi bem diversificado. Ia ao museu, mas também estava ali, daqui a pouco, empinando pipa com meu pai no terreno do lado da minha casa. Ia mexer... Ia para Mato Grosso, porque minha mãe é mato-grossense. Então, ia ali, daqui a pouco estava no rio, estava subindo numa árvore, estava andando a cavalo. Então, essa diversidade que hoje é difícil da gente proporcionar para as crianças, né? Eu tive acesso. Eu realmente fui muito privilegiada, acredito. Porque viajava muito com meus pais pelo Brasil, e minha mãe gostava de cultura popular. Então, daqui a pouco, a gente estava dançando rasqueado ali na raiz. A gente estava ali, sabe, em São Luís do Maranhão, lá no tambor de crioula, com as mulheres rodando ali. E daqui a pouco você estava, né, sei lá, em São José dos Campos com as figureiras. E essa diversidade cultural, ela abre um leque de necessidade de expressão, talvez, né, de busca pela identidade mesmo cultural. Quem sou eu? Quem é a Daniela? Né? O que eu faço? O que eu gosto? Então, assim, essa necessidade de expressão era muito forte para mim desde pequena. Então, eu sempre tive a dança, a música, o teatro, a literatura aí como forma de expressão muito natural. Eu nunca pensei... Eu ia ser médica, eu queria ser oftalma, né? Porque meu pai tinha ótica, de toda essa influência. Sempre gostei muito de mexer com essa questão da refração... enfim, porque eu estava ali, né? Família de comerciante italiana, cresce ali no balcão com o pai desde pequeno, né? Vendo o pai vender e férias. Minha mãe era professora da rede de estado e da prefeitura. Então, era com meu pai que eu ficava ali, no calçadão, né? Vendo aquele monte de gente passando, indo e vindo, aquelas possibilidades de personagens surgindo, aquele monte de gente, encantador, né? O tempo todo. Lidando com o público, com as pessoas ali no balcão, né? Então, mais o meu lado de expressão era muito forte. Então, quando eu fui para o teatro, parece que já tinha ali uma caixa meio que praticamente pronta para explodir mesmo, sabe, no palco. E aí eu me encontrei na Fundação Cultural, isso em 1996. Olha... Encontrei ali com o pessoal do Reginaldo, da Amália, lembra? Eu lembro, eu era parte desse processo, então, dessa efervescência. E aí, ali começamos a montar. Eles estavam com Homens de Papel na época. Amália Pereira, né? Uma grande atriz brasileira. Foi ali que eu iniciei tudo. O Reginaldo, que é um grande dramaturgo, diretor. Sim. Eles têm peças no cenário alternativo em São Paulo, muito reconhecidas pela crítica. Sim, né? Foi ali. Tive bons professores, não posso reclamar, realmente tive muita sorte. A cultura estava fervendo ali, né? E eu no meio, era muito bom. Era muito bom, e a gente fazia teatro ali final de semana, de quinta a domingo, ensaiando, e a gente tinha oportunidade de ter bons diretores. O festival sempre trouxe sempre trouxe grandes diretores, né, para nossa cidade, e mais cursos, do que isso, né? oficinas. Além dos festivais, havia um cuidado com a questão da dramaturgia, oficina bom. De interpretação de atores, né? Um espaço bastante considerável, né? A São José dos Campos tem... Nós temos história, muita história nessa parte da dramaturgia. Das artes né? cênicas, da dança. Então, com a influência da cidade, talvez... São José é muito importante na minha trajetória. Todas as artes, né? São José de todos os sonhos, né? A nossa São José de todos nós. Daniela, e falando um pouquinho, a gente falou sobre a Daniela, escritora, poeta, atriz, e falar um pouquinho sobre o universo feminino. Né? Eu sei que você é uma ativista e todos nós precisamos nos irmanar nesse momento. A gente sente a violência que as mulheres brasileiras e as mulheres em todo o mundo sofrem diariamente. Né? Eu digo que ser mulher no Brasil e em qualquer lugar do mundo é lutar o tempo todo para se fazer ouvida e, principalmente, né, para mostrar de forma íntegra e humana que todos somos responsáveis por todos. E, recentemente a gente viu um episódio de extrema violência. Nossa. No momento em que uma mulher parturiente dava o seu ápice na condição de mulher, que é gerar um outro ser, para que faça parte do seu próprio universo e do universo que nos compreende,
e todas as outras violências sofridas pelas mulheres. Eu vejo que você é muito engajada nesse ativismo, né? Qual a importância desse ativismo no seu cotidiano? Olha, Fabrício, eu acho que é muito difícil não ser feminista no mundo que a gente vive hoje. Embora seja complexo e difícil, porque as pessoas ainda veem o feminismo com daquela forma pejorativa com que taxaram as feministas justamente para desconstruir o É movimento, aquele sabe? do elas contra os outros, ao invés de É, todos juntos para um ambiente melhor. exato, porque assim o feminismo, na sua essência, ele busca a igualdade de direitos, a igualdade de direitos que a gente ainda não conseguiu. Infelizmente, a gente ainda não conseguiu. Quando a gente fala de mercado de trabalho, ainda é bem raso, porque quando você vai ver as estatísticas de estupro, hoje eu estava vendo em cada 7 adolescentes, né, que participaram da pesquisa lá, uma foi violentada, e você vai colocar ali mulher, né, você vai ver estupro contra a mulher, como é altíssimo todos os dias, e dentro da própria casa, e às vezes em lugares improváveis, como nesse momento do parto. Que, gente, quando você vai imaginar que uma pessoa vai estuprar uma mulher no momento de um parto? É assim, cada vez Uma mais bestialidade, é né? cada vez mais assustador. E aí você fala, gente, você tem que ser feminista, você tem que ser, porque eu tenho uma filha. Eu tenho uma sobrinha, eu tenho mãe, né? Eu tenho amigas e Eu tenho sou mulher, né? mulheres. Eu sou Eu mulher. sou mulher, exato. E assim, eu sempre tive muita dificuldade de ser mulher quando eu gostava muito de política, quando eu queria ser atriz e queria um papel bom e sempre davam ou da bonita ou da gostosa, ou porque acham que mulher bonita é burra, ou porque acham Esses que estereótipos, né? mulher não pode falar de política, enfim, são vários estereótipos. Depois que você se torna mãe. Nossa, depois que eu me tornei mãe, eu acho que o machismo ainda veio mais pesado para cima de mim, porque a mulher boa é a que cuida do filho em casa, que não terceiriza o trabalho, mas que sustenta, que ganha E dinheiro. E essa aí você fala, própria como assim concepção tudo da isso? maternidade, né? De achar que toda mulher tem que ser mãe. Não, então, da parte desse princípio, né? Eu demorei para ter filho e não queria ter filho. E constantemente, sempre, quase todo dia, alguém pergunta, mas você não vai ter filho? Você vai se arrepender. Você está demorando, depois não reclama, depois não tem jeito. E assim, a mesma coisa é casar, e a mesma, enfim. A gente sofre tantas violências ao longo do Tantos dia, rótulos, né? tantos, Tantas. nossa, rótulos, então nem me fala. É tanta coisa que quando a gente fala, a gente vira chata. Ai, lá vem a Penelope. Ou qualquer coisa do tipo. A minha mãe já. Às vezes eu falo, mãe, o machismo, ele tá tão, Enraigado, né? tão. É algo. Que nós, mulheres, somos machistas. E eu, todos Sim. os dias, eu luto comigo mesma para não ser machista na criação da minha filha, sabe? É muito difícil. É muito. Tem hora que eu falo, ai, desculpa, filha. Não, esquece. Eu tenho Foi sem querer. sentido, Eu eu tenho falei isso, mas sentido não faz isso. sentido o que eu falei. Eu recentemente me especializei, fiz pós-graduação em diversidade, né? Que é uma palavra ainda que choca as pessoas, né? Você vê os mais, eu digo assim, os mais religiosos já ligam diversidade à questão de gênero ou de expressão, de gênero e expressão ou de sexualidade, né? Mas a única coisa que nos torna iguais, Daniela, é sermos diferentes. Sim, muito Né? importante a diversidade. E a questão do respeito à mulher, é o respeito ao homem também, é o respeito à liberdade de credo, o respeito à Uhum. multiplicidade das raças que compõem esse mosaico maravilhoso e multicolorido que vivemos, é fundamental e não está vinculado a ser chato ou ser chato ou xiita, mas é na definição de que é na pluralidade que construímos as pontes singulares para a nossa coexistência. Né? Sim. Então eu admiro muito esse lado da Daniela ativista e eu acompanho a Daniela, né, tanto a questão do meio ambiente quanto a questão da liberdade de crença, a questão do respeito às etnias, principalmente Ai, nesse agora os povos momento, né, os originários. povos originários, o sofrimento. E eu vou dizer, viu, para mim é um projeto praticamente concebido, né, de exploração ao máximo Nossa. da questão dos povos originários e até de dizimar
no contexto não só cultural, mas existencial também, né? Eu acho que é uma política, infelizmente, uma política de governo, esse enfrentamento aos povos originários, ao invés do acolhimento e da celebração dos povos originários como começo civilizatório do nosso país. E a Daniela é um ser que, por meio das suas letras e do seu encanto, tem levado o ativismo para um outro patamar. Então, eu parabenizo você por isso também, viu, querida? Obrigada, Fabrício. E, olha, a gente está chegando ao final, praticamente, do nosso Meu Entrevista. Eu queria que a Daniela declamasse uma poesia para a gente, porque, além de escrever, além de atuar, ela declama por meio das redes sociais, o Facebook, o Instagram, com bastante... Ela lê os seus próprios poemas e poemas de outros autores. E eu queria que a Daniela nos presenteasse com uma declamação de algum poema que você sente e que você tem proximidade. Bom, vamos fechar então falando sobre Ecosfera Pantaneira, ou você prefere um poema feminista? Olha, não, eu prefiro... E agora? Eu prefiro todos os poemas, Daniela. Então, vou fazer um pequeno e um Pantanal. Okay. Pantaneiro, pode ser? Pode ser. Eu vou fazer uma releitura do Mário de Andrade, que tem muito a ver com essa cena que aconteceu, né? Sentimento em mim do severamente das mulheres primeiras decolonial, os feminicídios desenfreados ininterruptamente no coração matriarcal, ininterruptamente. Muitas vezes sou guerreira, uma guerra. Na minha aldeia doente com um tenso tom circular. Show, 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 bum. Sou uma mulher tangendo a liberdade. E vamos fazer um para fechar, Ecosfera Pantaneira? Vamos lá. Quero fluir em suas águas, e o tempo que se encarregue de me alcançar, emaranhar-me em raízes pantaneiras, ser índia derradeira, coletora de sonhos ligeira, quilombola da saia rodar, que toca berrante, ser o pintado no rio, onça na mata, voo de águia antepassada e o que resta da reserva na floresta. Eu, mosaico a mim, em verde e esperança, deságua encerrado, em campos, em floresta tropical, em savana. Sou a sua biosfera borboletando, nossa casa, o ipê ao longo da estrada. Eu ligo terra, serra, ar à madrugada, canoa adentrada, rio acima. Mas ao relento, cheiro de mata e garça espalhadas na aldeia, árvores cortadas. Ai, 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 quizá pudesse eu enraizar a eternidade, a vida que aqui habita. Ai, tamanduá, bandeira acena, aqui só fumaça. Onça pintada manchada em brasa, o que não se apaga se o fogo comeu. Tuiuiu pantaneiro, não seja faceiro, fuja ligeiro, voe daí. Olha, Daniela Penelope, a nossa convidada do Meu Entrevista, e eu recomendo, antes mesmo da leitura, porque eu tive o privilégio de ter a autora apresentando a obra, né? Olha, o Luar Azul, pela editora Netbooks, disponível nas melhores livrarias. E eu queria agradecer, viu, Daniela, por esse tempo, a gente conversar, né, sobre a alma brasileira, né, sobre os diversos gêneros literários que nos fazem conhecer mais sobre nós mesmos. Então, esse é um espaço aberto a todos os autores, intelectuais, produtores, pessoas que realmente têm uma verdade para ser compartilhada. Essa é a pauta de todos os dias do Meu Entrevista. Então, eu queria te agradecer mais uma vez e queria terminar essa participação com um pequeno poema que eu fiz em homenagem a Daniela Penelope. Ah, sério? Florir. Ao léu, na estrada que finda, uma janela à vista. Cortina descerrada, o sol se faz sorriso e floresço muito além de seus lábios. Para Daniela Penelope, fina flor da poesia brasileira. Obrigada, Fabrício. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Esse Muito foi obrigada. o Meon Entrevista. Toda semana, na plataforma de podcastings do Meon, um bate-papo com muito conteúdo para você. Até a próxima. Até mais.